Olá, professor Ricardo Alencar. Nesta aula de hoje vamos falar sobre proporção, mas não dá para falar de proporção sem falar antes de razão, para você entender que um está relacionado com o outro. Por isso que normalmente a gente fala razão e proporção. Bom, só para lembrar, né? O que é razão? É uma comparação entre dois números, mas principalmente entre grandezas, quantidade de pessoas, espaço, tempo, volume, qualquer grandeza que você encontre, qualquer medição que você tenha, de alguma forma você vai poder relacionar com razão, tá? A gente fez uma série de exercícios aí nas últimas 2 semanas só sobre razão e agora vão ser uma série de exercícios só sobre a aplicação de razão e proporção. De modo bem simples, é a divisão entre dois números, uma fração, né, um numerador dividido pelo denominador, certo? Bom, o quociente, então, vai me dar esse resultado, essa relação, né, muitas vezes uma relação. Por exemplo, vamos só lembrar, velocidade é uma razão entre duas grandezas, quilômetro e tempo, né, hora. Então, 20 km por hora, a cada 1 hora, 20 km percorrido. Entendeu? Beleza. Proporção ocorre com duas razões iguais. A gente também tem outro nome para matemática nisso. Equivalentes, né? Equivalentes, ou seja, o mesmo valor, né? São razões iguais, ou tendo então o mesmo valor. Quando se diz que uma razão tem o mesmo resultado de outra, tem o mesmo valor de outra, há uma proporcionalidade, há uma proporção. Bem simples, olha. A proporção entre 30 sextos e 45 nonos. Já que, se eu dividir 30 por 6, dá 5. Se eu dividir o 45 por 9, dá 5. De outra forma, eu posso colocar assim, ó. 30 está para 6, assim como 45 está para 9. Uma vez que todos, ao dividir, tem esse valor. Ricardo, vai dar só o valor inteiro, exato? Não, pode dar um número decimal, pode dar um número irracional, que é mais complicado, porque a gente vai trabalhar com outro tipo de conjunto. Mas, por enquanto, em geral, em concurso, em prova, você vai trabalhar com números racionais, ou seja, aqueles que eu consigo colocar na forma de fração. Tá? É muito complicado você trabalhar com os números irracionais nesse sentido. Então, uma aplicação bem simples mesmo aqui de proporcionalidade é o seguinte: você tem a proporcionalidade conhecida, ó, aqui é a proporcionalidade conhecida, certo? Tá aqui, ó, 27, 45. E aí você coloca outras razões de acordo com aquela proporcionalidade. Você sabe o seguinte, ó, 27, 45 avos é proporcional a 15 sobre x, tá? Então eu não vou normalmente aqui, só para um efeito de economia de fala, né? Eu não vou ficar falando avos, não sei o que e tal. 27 sobre 45, 15 sobre x. Ambos eles têm o mesmo valor, que eu vou chamar valor k. O que é que significa isso? Que se eu dividir 27 por 45 e se eu dividir 15 por x, vai dar um valor k. Pode ser um valor 0, alguma coisa? Pode, né? Pode ser o valor 1, alguma coisa? Também pode. Nesse caso aí, vai dar um valor menor que 1, certo? Porque 27 é menor do que 45, então não compensa a gente fazer a divisão, porque não vai dar um valor exato. Mas a gente pode até simplificar, se for o caso, né? A gente consegue dividindo aqui por 3 e em cima e embaixo, né? Já que é uma fração aqui, ó. 27 por 3 dá 9, 45 por 3 dá 15. Ainda dá para simplificar? Sim, ainda dá para simplificar. Eu posso dividir por 3, tá? Então, se eu dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui, vai dar 9. Aliás, 3 por 3 dá 3. E 15 por 3 dá 5. Então, dá 3 quintos. Então, eu posso substituir 27 sobre 45 por uma fração mais simples, 3 quintos. E isso no lugar, então, logo, no lugar de 27 eu vou colocar 3 quintos, é proporcional a 15 sobre x. Por que a gente faz isso? Porque isso facilita os nossos cálculos, tá? Então, olha só. Daqui para cá ocorreu alguma operação para transformar 3 em 15. O
Que operação poderia ser? Multiplicou por 5, certo? 3 vezes 5, 15. Então, proporcionalmente, para eu achar o valor de x, basta eu multiplicar também por 5. 5 vezes 5, 25. Logo, x é igual a 25. Isso é a ideia de proporcionalidade. É algo proporcional, direto ou inverso. Direto, porque você multiplica para aumentar. Inverso, você, entre aspas, multiplica para diminuir ou divide. Depende muito de como você vai analisar. Bom, feito isso, existe só essa forma de resolver? Não, porque às vezes você não consegue encontrar facilmente um número que multiplica ou o número que divide. Eu não sei se é o caso do y sobre 20, tá? Que é o outro caso que eu vou usar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar bem aqui assim. 27 está para 45, assim como y está para 20. Você já sabe que aqui a gente pode substituir este valor por um valor mais simples, que é o 3/5, tá? É uma simplificação para facilitar a nossa vida na hora de multiplicar. Nesse caso aqui, olha, 15 para 20, dá para identificar fácil? Até dá, né? 5 vezes 4 dá 20. Então, 3 vezes 4 vai ter que dar quanto? Y. Então, y é igual a 3 vezes 4, y é igual a 12. Nesse caso aqui, a proporcionalidade foi bem tranquila. Quando isso não ocorre, eu vou ter que usar outras propriedades para achar o valor que a gente não conhece. Nesse caso, foi bem tranquilo. A gente pode ficar assim. Normalmente você vai encontrar o professor ou as resoluções fazendo aquele produto em cruz, né? Assim, fazendo antecedentes e consequentes para achar o valor. Eu não gosto de ficar só nele, porque você pode aprender mais coisas, entendendo o conceito de proporcionalidade e trabalhando com várias propriedades para achar o valor determinado. Às vezes a gente fica viciado só num tipo de resolução e dá esse problema, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para outra questão. Uma fábrica com 12 máquinas produz 75 carros por mês. Então está aqui uma grandeza, 12 máquinas, 75 carros por mês. Quantos carros seriam produzidos com 20 máquinas? Bom, aqui a gente vai ter que, evidentemente, ver a proporcionalidade. E para isso, inventaram um assunto que a gente chama de regra de 3, tá? Regra de 3. Por que é a regra de 3? Porque existe aí grandezas relacionadas proporcionais, tá? Então você tem aqui, ó, máquinas e você tem carros produzidos por mês, tá? Então, 12 máquinas, 75 carros. Bom, mantendo todas as condições parecidas, as pessoas trabalham do mesmo jeito, com a mesma produtividade, a mesma máquina, o mesmo material, se você aumentar ou diminuir o número de máquinas, vai aumentar ou diminuir o número de carros, certo? Concorda comigo? Se eu aumentar para 20 máquinas, vão produzir mais carros. Se eu diminuir o número de máquinas, vão produzir menos carros. Quanto é isso? Não sei, eu vou chamar de C, tá bom? Eu vou chamar isso de C. Então existe aqui uma proporcionalidade. E essa proporcionalidade, nesse caso, quando aumenta uma grandeza, aumenta a outra necessariamente, então a gente chama de proporcionalidade direta. Proporcionalidade direta. Quando isso ocorre inversamente, né? Se aumentar uma grandeza, a outra vai diminuir, então vai ser uma proporcionalidade inversa. E a gente vai aprender cada uma delas. Bom, feito isso, depois que você entende se existe uma proporcionalidade direta ou inversa, você estabelece então uma razão, tá? Na regra de 3, a gente pode colocar assim, a razão sendo aqui, ó, 12 está para 75, assim como 20 está para C, tá? Mas, Ricardo, eu aprendo que é daqui para cá e daqui para cá. Também pode, mas isso já é uma derivação, né? É uma mudança um pouquinho da propriedade. A gente vai fazer essa primeira assim, vamos dizer, do modo que seria clássico. 12 está para 75,
assim como 20 está para C, tá bom? Depois eu vou resolver essa mesma questão do modo que o pessoal usualmente faz na sala de aula, para você ver que vai dar o mesmo resultado. O nosso objetivo aqui é que você aprenda e não só decore para fazer uma prova, tá? Então, olha, 12 está para 75, assim como 20 está para C. Repare que eu não consigo achar fácil para multiplicar ou dividir. Então, não dá para resolver como a gente resolveu na questão anterior, certo? Então, a gente vai usar a propriedade que eu estava falando para você, que é pegar esse extremo aqui, ó, 12C, e multiplicar, e isso daqui multiplicar por isso, né? É um produto em cruz, um produto antecedente pelos consequentes, assim vai, tá? Então, olha, 12 vezes C é igual a 20 vezes 75. Para achar o valor de C, basta eu dividir ambos os lados por 12. 12 por 12 dá 1, aqui fica o C. Aqui, você normalmente não terá uma calculadora com você. Então, eu recomendo que você aplique métodos de cálculo mental e resolva esta questão, né, simplificando, multiplicando e assim vai. Por exemplo, aqui eu posso pegar o seguinte, ao invés de ser 20, pode ser 2 vezes 10. Tá? 10 vezes 2 vezes 75 vai dar 150 vezes 10 dá 1.500. Então pode ser aqui, ó, 1.500 dividido por 12, tá bom? Eu posso, se for o caso aqui, já dividir por 12. Então aqui vai dar 1 vezes 12 é 12, 15 menos 12, 3, sobra 30, tá? Aqui, para ficar o mais próximo, é o 2 vezes 12, 24. Então vai ficar, sobra 6, aqui dá 60. E o que resolve aqui é 5 vezes 12, 60. Isso dá 0. Então, a divisão vai dar 125 carros por mês. O que é bem lógico, uma vez que se eu aumentar o número de máquinas, vai aumentar o número de carros. A multiplicação não foi aquela multiplicação dobrou, quintuplicou, né? Foi um aumento aí que não dá para a gente calcular facilmente o fator aí de proporcionalidade. Então, nesse caso aqui, 125. Tem só esse jeito de fazer? Não. Tem um jeito que você pode usar o seguinte. Aí eu vou apagar essa parte aqui assim, tá? E mostrar como é que você normalmente vai encontrar por uma questão talvez de facilidade. O professor acaba ensinando desse jeito e acaba que se acostuma com essa forma, né? Que é o seguinte, quando você faz essa comparação entre grandezas, você tem, ó, 12 está para 20 e já transforma isso numa razão, e 75 está para C, já coloca assim, tá bom? Um sobre o outro. E você repara que ele está muito parecido, né? Porque eu posso colocar aqui, ó, 12 vezes C, 20 vezes 75, tá? Você repara que está muito parecido, senão agora está igual. E aí, simplificando isso por 12, vai dar 1, sei lá, aqui, sobre 12, né? E aí você já sabe que isso vai dar 125 carros por mês, tá? Já é a conta rápida aqui, porque a gente já fez isso daí, passo a passo, e você já entendeu. Então, o normal é você já deixar dessa forma da razão em proporção, lembrando que isso aqui é a proporcionalidade direta. Se for inversa, vai haver uma inversão na proporção, e aí a gente vai ter que inverter pelo menos uma das frações, das razões, para poder calcular corretamente, tá bom? Bom, entendido? Vamos avançar. Já leciono há pelo menos 20 anos matemática para todos os níveis. E tenho de lá para cá reparado que muita gente enfrenta a grande vilã, que é aquilo que eu ensino, matemática. E aí eu resolvi desenvolver um método exclusivo de reprogramação, de restabelecimento, de refundação da matemática. É o método do cálculo mental, e que é o método que eu passo do zero até o nível de fundamentar meu aluno a aprender qualquer assunto de matemática que ele desejar. Basta seguir o passo a passo que eu ensino no curso, que a pessoa vai de uma vez por todas aprender a se desenvolver a matemática. Aprende matemática ou a se desenvolver em matemática.
dá uma olhadinha aqui, conheça o método, que eu tenho certeza que vai te ajudar.